Quando um país enfrenta carências, alguns profissionais tornam-se faróis. Ele apurou milhares, devolveu a dignidade da mulher e formou quem está por vir. Dr. Igor Vaz, urologista e cirurgião reconstrutivo moçambicano, foi chefe do Departamento de Cirurgia e diretor de Serviço de Urologia do Hospital Central de Maputo, regente de Urologia na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, fundador da Focus Fístula Moçambique, uma ONG que oferece tratamento gratuito e formação em cirurgia reconstrutiva e fístula obstétrica, em parceria com o Ministério da Saúde e instituições internacionais. Já realizou milhares de cirurgias de fístulas em Moçambique e em missões em África, América do Sul e Ásia. Eleito presidente da International Society of Obstetric Fistula Surgeons, laureado com Albert Schweitzer International Teaching Award 2024 pela Sociedade Internacional de Urologia, pela sua contribuição ao ensino da urologia em países em desenvolvimento. Reconhecido por tratar os casos mais complexos de fístula e por liderar camps cirúrgicos no país. Um verdadeiro cerebro de ouro. É com honra e profunda gratidão que damos as boas-vindas ao Dr. Igor Vaz. Doutor, como está? Bem, obrigado. É uma honra ser entrevistado pela vossa equipe. Eu gostava de vos agradecer e ter muito sucesso. Obrigada, doutor. Então, doutor, eu gostaria de começar esta conversa ao falar da sua infância, da essência. Quem é Igor Vaz na sua essência? Bom, eu nasci aqui em Moçambique, em 57. Os meus pais eram funcionários públicos. O meu pai marcou muito a minha vida, a maneira de ser, as qualidades que eu tenho, as exigências, o espírito de trabalho. E fui de uma família perfeitamente normal. Tenho 4 irmãos, todos eles estudaram. E aos 16 anos decidi que gostaria de fazer medicina. Entrei para o pré-universitário e provavelmente tenha sido o meu tio, que era cirurgião geral, e tinha um nome muito famoso, que eu consegui, portanto, que fosse o meu ídolo. E por isso escolhi a cirurgia. E quando acabei a faculdade de medicina, quando acabei a escola, decidi ir para a faculdade de medicina. Nessa altura, estávamos a preparar a independência. Foi em 1974. E houve a decisão de que o partido é que decidia para onde é que nós íamos. Então eu estava para ir para a Roménia, para o curso de Petroquímica. Depois de muita discussão consegui que me deixassem para um curso de medicina. Foi assim que entrei para a medicina. Fiz um curso bastante bom. Recebi os prémios necessários. Acabei com boas notas. E depois fui colocado numa província de guerra, que era a província de Inhambane, e no distrito de Vilanculos, em 1981-82. Fui mandado para o serviço militar obrigatório e depois de 6 meses na Manhissa, fui para uma zona de guerra, era médico militar. A guerra estava perto do hospital, a menos de 1 quilómetro do hospital. E a menos de 1 quilómetro da vila. Foi um período bastante intenso, porque todos os carros e colunas militares que chegavam ao distrito de Vilanculos e à vila de Vilanculos vinham com feridos e mortos e estropiados. E nós
ficávamos a trabalhar horas e horas e dias para salvar aquelas pessoas. Eu penso que foi um período de 1980 a 1988, foi um período em que eu e os meus colegas todos estivemos em zonas de guerra, em zonas muito difíceis. Eu sei de colegas meus que arrumaram as malas e fugiram. No mesmo dia as casas foram queimadas durante a guerra. Portanto, passamos alguns períodos complicados. Para sair da vila de Vilanculos para a Estrada Nacional, tinha que ser antes das 5 da tarde. E às 5 da tarde já não se podia circular na Estrada Nacional número 1. Uma viagem de Vilanculos para Maputo, vinhamos em colunas militares, levávamos mais de 24 horas. Tínhamos estradas, mas com medo da guerra, éramos escoltados por vários carros militares. A escolta tinha centenas de militares e armamento. Era uma guerra completa. Éramos atacados no caminho e disparávamos, defendíamos a coluna, continuávamos, parávamos. Logo que a coluna parasse, tínhamos que cercar a coluna. Os militares faziam um círculo à volta da coluna, ficávamos lá uma hora, depois continuávamos. Só para dizer que Vilanculos, Maputo eram mais de 24 horas. Então, os hospitais nessa altura passaram também bastante mal. Para fazer chegar os alimentos e os medicamentos para os hospitais era difícil. Todos esses carros eram atacados no meio do caminho, em 1900, desde 80 até 90, talvez. E foi um período muito complicado. Então, nessa altura, tanto eu como todos os meus colegas que foram colocados nessa altura, já tínhamos bases de cirurgia e todos nós operávamos alguma coisa. Em condições desafiadoras, muito mais, sim. Não é? A minha sala de operações era uma das salas do hospital. Tinha um candeeiro com bateria do meu carro e tinha um candeeiro a petróleo para ver onde estavam os instrumentos. Não tínhamos anestesistas, nós fazíamos a anestesia. Portanto, mesmo assim operávamos, porque não havia hipótese de mandar esses doentes feridos de Vilanculos para Inhambane, onde havia hospitais, com salas de operações, com anestesistas. E, então, eu próprio fazia anestesia, eu próprio operava e o ajudante da cirurgia era o servente da sala de operações. Então, foram períodos complicados. Depois disso, saí de Vilanculos, fui para Chicuque, onde continuou mais ou menos o mesmo tipo de atividades. Lembro-me uma vez ter socorrido um caminhão que tinha virado, com 300 pessoas lá dentro. São 300 feridos a entrar pelo hospital no mesmo minuto. Eu fiz a triagem fora do hospital. E pronto, fiz ali mais 2, 3 anos em Chicuque. Depois vim para a especialidade de cirurgia. Portanto, foi mais ou menos isso. Mas eu era um jovem normalista. Quantos anos o doutor sim. tinha nessa altura? Então, eu entrei para a faculdade com 17 anos, saí com 24. Fui diretor do hospital aos 25 anos. Uau! Então, quando nós vemos esses novos jovens,
era preciso dizer que todos nós, todos os meus colegas, aos 24 anos, eram diretores dos hospitais. E aos 25 já eram diretores distritais, e aos 26 muitos deles eram diretores provinciais e lidavam com o governador da província e tomavam as decisões em relação à saúde da província. Portanto, todos nós, toda esta equipe que acabou os cursos a partir de 75, há muitos médicos que acabaram os cursos em 75, começaram a ser distribuídos por todo o país, em zonas de guerra, em zonas de fome, em zonas de seca. Então, Quando é que o doutor percebeu que, passando assim por tanta turbulência, tendo se tornado muito bom em cirurgias muito cedo, quando é que o doutor percebeu que queria ser urologista? Que a sua estrada seria na urologia? na verdade, isto nunca foi uma opção minha. Eu era cirurgião, tinha acabado o curso de cirurgia e já era cirurgião há 5 anos. Eu fiz o meu curso de cirurgia geral em 91 e em 95 o Ministro da Saúde decidiu que, como não havia ninguém que quisesse ficar na urologia, não havia nenhum urologista moçambicano, tinham que sacrificar alguém e mandaram-me para a urologia. Nessa altura eu não queria ser urologista. E como é que foi? Como é que o doutor... Eu disse que não queria ir, mas eram ordens nessa altura. A nossa vontade submetia-se à vontade do governo e do Estado. E eu fui para a urologia e comecei a fazer a minha carreira na urologia. Ainda continuo a fazer cirurgia geral. Dentro da urologia, eu gostava de dizer que a urologia deve ser das disciplinas mais desenvolvidas do mundo, onde a evolução da tecnologia e das formas de diagnóstico e de tratamento evoluíram de uma forma espetacular. Talvez a cardiologia tenha evoluído da mesma forma, mas dentro das disciplinas cirúrgicas, a urologia foi a que muito cedo começou com a cirurgia endoscópica. Por exemplo, no Hospital Central do Maputo, antes de Miguel Bombarda, em 1964, a nossa consulta já tinha cirurgia endoscópica. Talvez fosse dos serviços de urologia de todo o Império Português o mais desenvolvido. Os sul-africanos vinham ao Hospital Miguel Bombarda para serem operados na área da urologia. Então, dizer que a urologia tinha muito desenvolvimento. Nós começávamos, portanto, em 64, já neste país não se abria a barriga para operar uma próstata. Depois o material todo ficou obsoleto, ninguém mais comprou material e só em 97, quando eu fui a Portugal fazer um treino, trouxe material para fazer alguma cirurgia endoscópica, que foi-me oferecido por médicos estrangeiros, mas o Estado investiu muito pouco nessa área. Hoje a urologia lá fora tem um nível impressionante. E por isso dizer que acabei por não me arrepender por ficar na urologia, porque é uma área super desenvolvida, uma área muito aliciante. Hoje aquilo que se faz na urologia, as pessoas não fazem ideia.
eu em 2008, 2010, estive numa universidade americana em Seattle. Eles já estavam a construir uma bexiga artificial com células estaminais. Portanto, dizer que a urologia está muito desenvolvida e tem muita coisa. Hoje tem tantas subespecialidades da urologia, como, por exemplo, a cirurgia endoscópica é uma subespecialidade, a robótica, a cirurgia do cancro da próstata, a oncologia urológica, a urologia pediátrica, a litotrícia, portanto, o tratamento dos cálculos e das pedras é uma outra subespecialidade. Portanto, há 7 ou 8 subespecialidades que fazem parte da urologia. Então, é um mundo inteiro. O doutor falou que aos 25 estava como diretor, não é? Como é liderar um hospital central num país em desenvolvimento? Eu gostava de dizer que quando eu tinha 25 anos eu estava num hospital de distrito, que era um centro de saúde. Era um centro de saúde tipo 1, tinha 30 camas e nessas 30 camas nós tínhamos 100 doentes internados. Portanto, tinha um doente na cama, um doente do lado direito, um do lado esquerdo, e entre as camas tínhamos doentes. Quando eu passava a visita tinha que pedir aos doentes para se afastarem. Nós tínhamos um orçamento de $1,50 por cada doente por dia. Portanto, nós tínhamos que fazer as nossas machambas para criar vegetais para dar de comer aos doentes. Aquilo que nós tínhamos de financiamento não dava para dar de comer aos doentes. E, portanto, começa por aí a gestão. Quando eu estava a passar, a nossa equipe eram 5 ou 6 pessoas clínicas. Eu que era o diretor e tinha um técnico de medicina, 4 enfermeiros e uma parteira. Era a nossa equipe toda. Um agente de farmácia e um motorista, talvez. Mais algumas serventes. Então, nós geríamos aquilo. Nós geríamos o distrito também. Então, é complicado naquela zona de guerra e de falta de gerir a saúde nessa altura. Depois, nunca fui diretor de um hospital central, mas fui diretor do fui do departamento de cirurgia. Então, fui diretor do hospital de Chicoque também, tinha 300 doentes dentro desse hospital. Tínhamos 150 trabalhadores. Depois vim para a especialidade, fui diretor de serviço de urologia. E o problema é que nós adaptávamos à realidade do hospital. E quando fui diretor de departamento, todos os departamentos tinham todos os serviços do departamento tinham os mesmos problemas. Falta de medicamentos, falta de descartáveis, falta de tempo, não se pagava as horas extras. Mas nós, na nossa altura, trabalhávamos com amor à camisola e o Estado foi sobrevivendo a esta entrega que os médicos tinham nessa altura. Hoje a juventude já não está com vontade de se integrar, nem se integrar desta forma na realidade moçambicana.
e têm os seus motivos, e por isso era mais fácil gerir a equipe naquela altura. Todos nós trabalhávamos com muito afinco, com muita humildade, tratava-se bem os doentes, havia poucas queixas de maus tratos, havia poucas queixas de corrupção e então era muito mais simples, porque toda a equipe tinha o mesmo objetivo. Quando eu trabalhava na urologia, nos primeiros anos, e mesmo na cirurgia geral, as equipes de enfermagem, as equipes de manutenção, as equipes médicas, eram pessoas extraordinárias. Nunca consegui ter problemas com enfermeiros. Os enfermeiros eram de uma qualidade impressionante, de uma dedicação impressionante. Portanto, toda esta equipe trabalhava tão bem que não era difícil trabalhar tantas horas. Eu posso-vos garantir que grande parte da minha vida trabalhei mais do que 16 a 18 horas por dia. Não é 8 horas por dia. São mais do que 16 horas por dia. Eu saía de casa às 7 para dar aulas, voltava à meia-noite, todos os dias. Saía daqui desta clínica à meia-noite, 1 hora. Às 7 horas estava a dar aulas na faculdade. Mas isso éramos todos nós. Todos os meus colegas faziam mais ou menos o mesmo, os enfermeiros faziam a mesma coisa, dentro do seu horário de trabalho. A equipe de enfermagem, de instrumentação que eu tenho aqui na Cruz Azul, ou que tinha nessa altura, era a mesma equipe que trabalhava comigo nos hospitais. Portanto, trabalhávamos juntos das 7 até às 16. Às 16 vínhamos para aqui, trabalhávamos até à meia-noite. Depois, às 7, encontrávamos de novo no hospital. Portanto, dizer que se calhar fosse mais fácil trabalhar nessa altura. Hoje é muito mais difícil, esse espírito acabou. E tenho pena dos meus colegas que estão a dirigir os ministérios e os serviços e os hospitais. Eu penso que hoje os diretores de serviço, o Ministro da Saúde, os diretores nacionais, se calhar têm muito mais dificuldade em pôr a máquina a andar do que os antigos dirigentes tinham naquela altura. Doutor, o que é que levava os profissionais a trabalharem tantas horas para além do ambiente desafiador? O que é que levou a tanta dedicação e tanta entrega? O que é que está por detrás? Qual é o propósito? Qual era a visão? Qual era o motor disso? A sair de um tempo colonial. Nós queríamos ver este país independente. Todos nós éramos jovens e tínhamos na mão, entregaram-nos um país. É uma coisa que vocês não imaginam. O que é, de repente, dizerem: este país é nosso, nós temos que pôr este país a andar. Em que os portugueses tinham ido embora por vários motivos e que aqueles que ficaram e aqueles que estavam cá e os jovens moçambicanos tinham que desenvolver este país, custe o que custasse. Então, na área da agricultura, os meus colegas trabalhavam da mesma forma. Na área da saúde era a mesma coisa. Na área da educação era a mesma coisa. Então, havia muito esforço para pôr este país a andar. E
E o espírito era muito grande. Eu tive a oportunidade de encontrar-me com alguns dirigentes, agora na minha consulta, quando éramos jovens em Inhambane, do partido, dos diretores provinciais da saúde, de educação, das finanças de Inhambane. Eles agora vêm à minha consulta. E recordamos essas fases. Fases em que o país tinha grandes problemas, mas todos nós nos entendíamos. Os diretores das finanças, da educação, da agricultura, todos nós tínhamos o mesmo objetivo, que era desenvolver este país, pôr este país a andar e lutar contra tudo e contra todos para que este país vingasse. Dizer que nós tínhamos, este país tomou a decisão de ser um país socialista, tinha apoio dos países socialistas, então houve um boicote muito grande aos países socialistas. E por isso, boicote económico, financeiro. Então, durante os primeiros anos de independência, os nossos produtos não eram comprados lá fora. Isso deu cabo da nossa economia também. Fora, alguns erros crassos de falta de preparação em governar um país. Mas foi assim. A juventude, a nossa juventude. Estou a aprender sobre a medicina, ou estou a aprender sobre o país e sobre os desafios que ultrapassamos graças aos grandes profissionais, não é? Imagina recebemos um país com 24, 25 anos e dizer, ok, lidere. Acho que a juventude de hoje não está preparada para isso. Nem faz noção, nem tem noção, nem faz ideia do que é necessário para uma transformação desse tamanho. Quando eu fui colocado em Vilanculos, a minha casa não tinha fechaduras. As primeiras fechaduras da minha casa foram colocadas 1 ano depois de eu estar lá. Dormi numa zona de guerra sem fechadura. O meu fogão era a lenha. Aquecia água na lenha, no balde de água, na lenha no quintal. Depois é que trazia água para dentro de casa, não havia água canalizada. A água eram cartados baldes fora da zona onde nós vivíamos, com poços, íamos ao poço buscar água. Muitas vezes caminhar longas distâncias, não é? Eu cheguei a parar a visita médica, pôr bidões vazios, ir ao lago, buscar água para cozinhar para o almoço. Então, hoje as pessoas já não aceitam estes desafios. Eu era o único médico que estava no distrito. Todos os meus colegas eram os únicos médicos em cada um dos distritos. O Dr. Caetano estava em Massinga, depois havia o Dr. Jimbo veio substituir o Dr. Caetano, depois tinha a doutora... Vários médicos, cada um num distrito. E, doutor, em que altura surge esta paixão pela fístula obstétrica? Foi assim, paixão, não sei se isto é paixão ou não, mas é uma missão. Em 1986, o Dr. Caetano, que era o diretor provincial, convidou o Dr. Marquezini, que é cirurgião e que ainda está em Climane, a vir fazer uma campanha no Hospital de Chicuque. E eu perguntei ao Dr. Marquezini porque é que ele operava as fístulas. E ele disse, se tu não operares, ninguém mais vai operar. E quando nós nos debruçamos pela vida destas mulheres,
talvez sejam as mulheres mais desgraçadas do planeta. As mulheres pobres hão de fazer qualquer coisa para comer. As mulheres com cancros sabem que daqui a um ano vão morrer. As mulheres vítimas de violência devem, se conseguem alguma proteção da sociedade ou pela polícia, deveriam ter melhor proteção, que não têm. Mas, de alguma forma, elas vão conseguir sobreviver a este trauma e sair por cima. As mulheres de fístulas têm uma trajetória de vida completamente desgraçada. A vida delas com fístula muitas vezes começa com 14, 15 anos. Se eu vos conto a história, é assim, a história típica de uma mulher com fístula é uma rapariga de 12 anos de uma família pobre em que os pais resolvem vender a fístula, entre aspas. Porque não têm dinheiro, aparece um indivíduo com dinheiro, paga aos pais e leva a criança de 12 anos. Essa miúda de 12 anos vai ser a 4ª ou a 5ª mulher desse homem. Isto não é casamento precoce, isto é violência doméstica. Isto aqui não tem nomes. Aos 12 anos elas ficam grávidas sem querer. Depois temos outras meninas que pela primeira vez brincam com o sexo. Aos 14 anos ficam grávidas, são expulsas de casa e têm o parto em casa ou na rua e não vão aos hospitais. Temos essas raparigas que ficam uma semana em trabalho de parto e que perdem o bebê, perdem o útero, perdem a vagina, perdem a bexiga, ficam completamente destruídas. A partir do primeiro dia que elas tiveram um sexo violento, nunca mais voltam a ter sexo, nunca mais voltam a ter vontade de ter sexo, nunca mais conseguem viver dentro de casa. Tem algumas dessas raparigas que são expulsas da própria casa, são expulsas pelos maridos, são expulsas pelos pais, são expulsas pelos amigos, no chapa, nos transportes públicos, não podem entrar, cospem para o chão quando elas passam, não têm o que comer, morrem à fome, porque ninguém quer se aproximar delas. E algumas delas, nós dizemos que são incuráveis. Aos 16 anos, nós temos aqui meninas que foram operadas aqui, que tivemos de fazer uma nova bexiga, nova vagina e reconstruir todos os órgãos pélvicos. Essas mulheres ficam completamente deslocadas da sociedade. Ninguém quer casar com elas. Ninguém quer que elas vivam com elas. Não dão-lhes emprego. Portanto, a partir desse dia, elas morreram para a sociedade. Nós chamamos essas mulheres as mulheres mortas-vivas. Ninguém da sociedade quer viver com elas. E elas vivem. Talvez algumas delas dizem que seria melhor terem morrido. Há muitas mulheres que morrem no parto por falta de assistência. Estas são as que se salvam no parto, mas que poderiam ter morrido no parto. E elas dizem, se calhar tivesse sido melhor para nós. E estas cirurgias são cirurgias de 6, 7 horas, 8 horas.
a compensação de uma mulher a olhar para nós, quando nós salvamos estas mulheres, é impressionante. O sorriso, o agradecimento destas mulheres, saber que elas vão voltar outra vez a viver. Nós temos mulheres que ficam 30, 40 anos com fístula. Eu aqui nesta clínica já operei uma fístula. Ela só disse que a fístula era mais antiga do que a entrada do Samora Machel neste país. Portanto, antes da nossa independência já ela tinha a fístula. E viveu toda a vida e foi operada aos 80 anos. Contraiu a fístula com 20 anos. E viver 60 anos e sustentar 3 filhos com fístula não é fácil. Só para a audiência perceber melhor, o que é uma fístula obstétrica? Em detalhe. Se nós falarmos de uma fístula obstétrica de uma forma simples, é uma comunicação entre a bexiga e a vagina. Não tem mais nada. Mas esta fístula é uma mulher que vive numa sociedade pobre. Uma mulher que tinha sonhos e que perdeu os sonhos todos porque o pai obrigou a casar. Uma mulher que perdeu mais sonhos, que quando ficou grávida pensava que ia ter um filho, não teve, perdeu esse filho. Portanto, a fístula não é só esse orifício. A fístula é toda a desgraça antes da fístula, toda a desgraça durante o parto. Eu não sei se alguma vez alguém pode imaginar o que é um trabalho de parto. Algum homem pode imaginar o que é um trabalho de parto. Esse trabalho de parto dura 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se passar as 6 horas já pensam na cesariana. Estas raparigas ficam 1 semana em trabalho de parto, com o bebê entalado no canal vaginal. 1 semana destrói tudo. O bebê morre, destrói tudo. Portanto, a fístula não é só esta comunicação. Quando a cabeça do bebê fica mais do que 6 horas a comprimir os órgãos pélvicos, portanto, a bexiga, a vagina, contra os órgãos, contra os ossos, todos aqueles tecidos ficam sem aporte vascular, sem circulação sanguínea. Então morrem. Uma forma simples é amarrar o dedo com um cordel, até estrangular tudo, durante 6 horas. O dedo morre. Se for durante 1 semana, ao fim de 1 semana o dedo cai. Então é o que acontece com os tecidos da bexiga. Então a fístula é mais do que isso, e depois elas devem ser reabilitadas. Depois destas cirurgias todas, elas têm que voltar a ser integradas na sociedade. As pessoas devem voltar a gostar. Essas mesmas pessoas que rejeitaram esta mulher durante 20 anos devem voltar a aceitar esta mulher. Então a preparação psicológica para ela voltar a ser aceita, para ela aceitar aqueles mesmos familiares que andaram a rejeitá-la durante 20 anos, 30 anos, é muito complicado. Os mesmos homens que rejeitaram porque ela cheirava a urina. Depois elas voltam para casa. Então tudo isto é muito complicado. Portanto, alguém tem que ter compaixão destas mulheres. Infelizmente há poucas pessoas.
no mundo que se dedicam a esta área, porque estas são mesmo pobres. Poucas destas mulheres com fístula obstétrica têm dinheiro para pagar a cirurgia. E por isso nós recorremos a fundos internacionais. A USAID, por exemplo, era uma das organizações que nos financiava e que nós deixamos de ter este suporte. A Fistula Foundation é outra organização. Nós, dentro de 2 dias, vamos receber a visita de uma representante dessa organização. Agora temos a Embaixada da Irlanda, a Embaixada da França a quererem entrar no programa. Penso que outras embaixadas vão entrar. Nós estamos à espera que as companhias e as empresas moçambicanas também apoiem neste aspecto. Infelizmente não temos ainda grandes empresas moçambicanas a apoiarem o programa das fístulas, a apoiarem estas mulheres. Preferem ainda apoiar o futebol do que estas mulheres. Então é preciso abrir a consciência das pessoas e das grandes empresas. Sim, é preciso ter informação, não é? Disponibilizar informação, que eu acho que este é um tema muito pouco falado no nosso país. Muita gente não tem noção de que é uma fístula obstétrica e não tem noção de quantos casos destes existem no país. Então, esta é uma oportunidade também do doutor falar-nos um bocadinho do trabalho da Focus Fístula e pronto, por aqui também os canais que a gente pode pesquisar e ter mais informação sobre o tema e eventualmente apoiar de alguma forma. Então, durante toda a minha vida eu trabalhei com fístulas, desde 86, no Hospital Central. E em 2000 nós começamos a encontrar doentes que tinham estas destruições completas. E eu fui a primeira pessoa que começou a fazer a reconstrução da vagina destas mulheres com intestino neste país e em África também. Ninguém fazia. Portanto, começamos a fazer muita cirurgia reconstrutiva. Em 2016 comecei a preparar a minha reforma, disse, bom, vou deixar de trabalhar para o hospital público, vou ficar a trabalhar só na clínica privada, mas preciso continuar a dar o meu apoio às doentes com fístula. Então criamos a Focus Fístula, uma organização não governamental, com membros da sociedade civil com grande renome neste país. Mamã Graça Machel, que é membro fundadora, portanto temos vários outros, um deles já faleceu, mas temos uma equipe bastante boa. Então criamos a Focus Fístula e começamos a ver que esta nossa capacidade de operar casos complicados iria para além daquilo que para o objetivo do nosso trabalho. E começamos a ver que apareciam dentro desses hospitais crianças com malformações congénitas que ninguém operava. Crianças que tinham nascido com sexo ambíguo. Não eram homens, não eram mulheres, e que não se definiam muito bem por causa de alterações hormonais e desenvolvimento de alterações congénitas. E era preciso operar estas mulheres, e esses rapazes, e essas meninas, e os distritos e as províncias não tinham capacidade para fazer estas cirurgias, só em Maputo é que nós podíamos fazer. Então começamos a operar esses casos. E fomos bater à porta de outros doadores. A Irlanda foi o único país que nos apoiou
E operamos bastante pessoas assim. Além disto, aparece mais um outro problema. Todos os jovens médicos que hoje estão a trabalhar na área da cirurgia e da urologia neste país, de alguma forma, foram meus alunos. Eu estive a dar aulas na Faculdade de Medicina desde 76 até 2020. Portanto, toda a gente que saiu daquela faculdade, de alguma forma, teve aulas comigo. Então, estes jovens, quando sabem que eu estou lá, apresentam os casos complicados. E nós somos obrigados a ensinar como se opera as próstatas, como se opera as hérnias complexas, malformações congénitas, fazer neobexigas, cancros do rim e mesmo de cirurgia geral. Já fiz cirurgias gerais neste país. Então, o leque da Focus Fístula começa a aumentar. O objetivo de operar fístulas é o nosso objetivo principal, mas nós vemos que é preciso dar formação urológica, principalmente, aos jovens que estão neste país. Então, todos os hospitais centrais que têm sistemas de ensino dependem um bocado da falta de professores que vão para lá. Alguns recebem visitas de professores estrangeiros, mas nós, os professores moçambicanos que vamos para lá, temos que ensinar. Temos equipes de ortopedia que vão aos hospitais, temos equipes de otorrino que vão aos hospitais provinciais e centrais, mas na área de urologia também queremos criar essa equipe. Então estamos a preparar para ver se conseguimos fundos para levar os professores que existem no Hospital Central. Todos eles são professores e são profissionais de alto nível que estão no Hospital Central e que podem ir com a equipe da Focus dar apoio aos hospitais provinciais. Portanto, este é o segundo objetivo. Dar formação. Nós já conversamos com o Ministro da Saúde, ele está inteiramente aberto e criar condições para que cada um destes hospitais desenvolva sistemas de ensino e de aprendizagem dentro dos hospitais. Nós agora, no próximo mês, vamos receber 2 cirurgiões de fístulas, um irlandês que está em Madagascar e um nigeriano. Eles são professores de cirurgia de fístulas e vêm cá dar apoio ao nosso programa de ensino. Então, esta cooperação Sul-Sul também é importante. Eu estive na Etiópia a ensinar a fazer cirurgias complexas, agora há pouco tempo, há um mês atrás, mas também trago médicos de fora, já trouxe do Senegal, do Congo, de vários países, para vir cá não só aprender, como ensinar. Através da Focus Fístula. Através da Focus Fístula. Por exemplo, dizer que são caras estas atividades, não é? Por exemplo, uma campanha que nós fazemos, chegamos a gastar 30, 35 mil dólares. Porque pagamos as passagens dos médicos, a estadia dos alojamentos, perdíamos. Depois, hoje, para fazer qualquer atividade dentro dos hospitais, é preciso pagar um extra para que a atividade seja realizada. É preciso subsidiar na alimentação. A última campanha que nós fizemos em Nampula, apareceram 170 mulheres para serem operadas. Nós, em 10 dias, conseguimos operar 100 e saímos de lá sem conseguir, deixamos 70 mulheres por serem operadas.
Só para dizer que a dimensão da fístula neste país é enorme. Nós não fazemos ideia de quantas fístulas nós temos, porque elas escondem-se, elas têm vergonha de se manifestar, porque toda a gente fica a saber que ela tem uma fístula. E como é que é feito o processo de identificação dessas mulheres? Como é que elas ficam a saber que em Nampula haverá este apoio? Um acordo com a Rádio Moçambique. A Rádio Moçambique é um parceiro fundamental neste processo. A Rádio Moçambique transmite nas línguas locais, nas rádios comunitárias, toda esta informação com 2-3 semanas de antecedência. Também temos parceiros que vão bater à porta das pessoas, mas a Rádio Moçambique é um canal importante, e depois na televisão também. E, portanto, é a televisão e as rádios comunitárias que nos ajudam imenso na recolha de doentes e na transmissão da informação. Nós sabemos que podíamos melhorar a nossa transmissão. Estamos muito fracos na comunicação, precisamos de apoios na área da comunicação, precisamos de apoio para mostrar ao mundo quem é Focus Fístula e o que é que nós estamos a fazer em benefício das pessoas. Portanto, mas a nossa equipa ainda é pequena, então precisamos de subsídios de outras organizações na área da comunicação, da imagem. Estamos abertos a esses apoios. Doutor, aqui ao nível do país, que mudanças simples poderiam ser feitas no nosso sistema para evitar que hajam centenas de casos de fístula obstétrica? É assim, em 1930, em Nova Iorque, foi construído um hospital de fístula, na cidade de Nova Iorque. Eu não sei se foi 30, se foi 13, já não me lembro. 30 anos depois, aquele hospital fechou, mas fechou porque já não havia fístulas. Então, dizer que no século XIX, em 30 anos, aquela cidade acabou com as fístulas. Então, como é que uns, há um século atrás, conseguiram acabar com as fístulas e nós, no século XXI, 2 séculos depois, passou o século XIX, século XX, nós vamos acabar o século XXI e não vamos acabar com as fístulas? Como é que eles acabaram e nós não estamos a acabar? Muito simples. Desenvolvimento social. No dia em que o povo moçambicano tiver acesso à educação, no dia em que o povo moçambicano tiver acesso às estradas, à comida, aos hospitais. Hoje, 60% das populações vive muito longe das unidades sanitárias. Continuamos a crescer exponencialmente, mas não crescemos em termos populacionais, mas não crescemos em termos económicos. Portanto, não conseguimos dar à população moçambicana educação, saúde, estradas, comida, tudo isso. No dia em que uma mulher moçambicana que nasce numa zona rural, tenha acesso à escola, tenha acesso à comida, não tenha que depender da esmola dos outros e consiga definir a trajetória da vida dela, ela não se vai casar aos 12 anos, ela vai se casar quando ela quiser, ela vai ter filhos quando ela quiser e vai definir o rumo da vida dela. Portanto, enquanto nós não dermos à mulher moçambicana estas condições todas, vai haver fístulas. E o importante sobre a educação, que não é só para a mulher, não é? Porque o homem educado também não vai haver
violações, não vai haver o que a sociedade chama dos casamentos precoces, não vai haver este tipo de atrocidades, porque eu acredito que tudo começa com a educação. E o homem... Eu estive a dar uma palestra sobre fístulas numa universidade em Inhambane, há pouco tempo. E um professor acusou-me de ir contra os hábitos e as tradições moçambicanas. Infelizmente, um professor da faculdade. Infelizmente, eu já trabalhava em Inhambane quando ele nasceu e ele tornou-se professor há menos tempo do que eu conheço a tradição moçambicana. Eu fiz a simples pergunta: o senhor é professor da faculdade. Quando a sua filha tiver 12 anos, vai entregar para ela casar, para você receber o lobolo, ou vai deixar ela estudar e fazer a universidade e ser professora como você é? Ficou calado. Porque na situação dele, ele não vai entregar a filha para se casar aos 12 anos, mas acha que no mato as meninas podem ser entregues aos 12 anos. Portanto, isto aqui ainda está na cabeça de muitos dirigentes moçambicanos. Isto ainda não acabou. A lei moçambicana proíbe o casamento prematuro, é punido por lei, mas não está a acontecer. Ninguém é preso por casamento prematuro. Ninguém denuncia. E nós temos dirigentes, líderes comunitários, a casar com meninas de 13, 14 anos. E ninguém faz nada. Então, é difícil. Só quando houver desenvolvimento social. Os pais dessas raparigas andam atrás de promoções, de salários, de dinheiro, e por isso trocam a vida dessas raparigas por estes bens materiais. Se eles já tivessem os bens materiais, não trocavam. Mas também, doutor, temos os casos, recentemente saiu aí nas notícias, casos de pais que não olham para as filhas como filhas, não é? Casos de pais que abusam as próprias filhas. Então, sim, são coisas muito básicas que nós não temos na nossa sociedade e precisa de um trabalho mais profundo, parece, para conseguirmos resolver esta situação. Então, operei há pouco tempo uma mulher que foi violada pelo irmão desde os 6 anos de idade e aos 40 e tal, 50 anos, pela primeira vez contou ao médico. Nunca contou à mãe, nem ao pai que estava a ser violada pelo irmão. Então, pela primeira vez, contou aqui na consulta, com filhos grandes. Então, isto aqui tem que ser resolvido. Isto não vai acabar, nem com desenvolvimento social, estas perversões sociais, mas os casamentos prematuros, sim. O desenvolvimento da mulher, sim. A Europa não tem fístula obstétrica. Os Estados Unidos não têm fístula obstétrica. Quando morre uma mulher ou quando morre um bebê num hospital, é motivo de inquérito. Nós estamos na lista dos países com a maior mortalidade materna e mortalidade neonatal. Portanto, quando tu perguntas o que é preciso investir na saúde, na educação, nas estradas, na economia. O orçamento de Estado para a saúde e para a educação devem ser triplicados e não diminuídos. Hoje gasta-se muito dinheiro em outras coisas desnecessárias, em sacrifício de 2 ou 3 ministérios. Só isso. Condições básicas não há.
Como é que se constrói equipas resilientes neste contexto em que a gente vive, doutor? Eu penso que essa é a parte mais difícil. Aguentar uma equipe que trabalha por amor ao doente. Trabalhar sem recompensa é difícil. Portanto, isso eu já não estou à espera. Talvez mudar a minha mentalidade. É uma situação sim, muito delicada e muito difícil. Há quantos anos o doutor tem feito este trabalho com focos de reconstrução? É assim, nós começamos com este trabalho das fístulas desde 96. Eu comecei. O Dr. Marquezini, penso que antes da independência já tratava mulheres com fístulas. Portanto, é para ver que há pessoas que já... Eu estive no hospital de fístulas na Etiópia, que foi construído em 1984. Portanto, pessoas que se dedicaram a esta área das fístulas. Em 2016 nós criamos a Focus Fístula. Desde então já operamos mais de 1.100 fístulas, 1.200 fístulas. Eu já devo ter operado mais de 5.000 fístulas desde 86. Aqui em Moçambique, doutor? Sim. Aqui em Moçambique. Então temos milhares e milhares Sim. de casos de fístulas Sim, no país. De milhares de cirurgias, doutor, tem assim um caso, uma cirurgia que o marcou bastante? Assim, é difícil falar de uma só cirurgia, não é? Mas eu lembro-me de uma mulher que eu vi na Beira. A situação dela estava tão grave que transferi para Maputo. Foi operada 7 vezes. Ela aos 16 anos estava no Niassa, teve o parto no Niassa, perdeu o bebê, perdeu a bexiga, perdeu o reto. Perdia fezes e urina ao mesmo tempo. Foi para o hospital do Niassa, em Lixinga, disseram que não era possível operar. Então ela foi para Malawi, sozinha, aos 16 anos. Atravessou o lago, foi para o hospital de fístulas. No hospital de fístulas disseram que a situação dela era tão grave que também não dava para operar. Ela foi percorrendo os países ali à volta e os hospitais ali à volta à procura de uma solução sozinha, sem dinheiro e sem nenhum apoio. Ela chegou a Harar, do Malawi até a Harar, sozinha, à boleia, em cima dos caminhões, e foi andando. Em Harar, viram que a situação era complicada, fizeram uma colostomia para a saída de fezes e uma ileostomia para a saída de urina. Ela ainda ficou mais desesperada, porque passou a perder urina e fezes pela parede abdominal. Quando tinha 20 e poucos anos, 21, 22 anos, chegou à Beira e depois foi transferida para Maputo e depois de 1 ano de cirurgias ela ficou bem e depois de 6 anos ligou através de um amigo para a família e a mãe, quando atendeu, não reconheceu a voz da filha. Ela disse: sou eu, estou a sair do inferno, mas estou viva. Ninguém na família acreditava que ela estava viva, porque ela estava tão envergonhada que nunca mais contou com a família. Então, temos destes casos, temos muitos outros casos. Então, são tragédias atrás de tragédias. Cada fístula operada é uma tragédia por trás dessa fístula.
Portanto, quando eu digo que já operei 5 mil, são 5 mil tragédias. 5.000 vidas. Eu nem tenho palavras, doutor. O doutor transformou 5.000 vidas, ou devolveu a vida a 5.000 pessoas. Porque, sim, é daquelas situações que é como se estivéssemos mortas, não é? Então, tive uma senhora da Beira que veio cá para ser operada e ela depois contou a história. Uma senhora já de 50 anos, que não era uma fístula obstétrica, era uma fístula ginecológica, depois de uma cirurgia. Mas ela, depois de ser operada, ficou com a fístula e não contou ao marido. Foi dormir para o quarto do lado e dentro de um baú, que estava fechado à chave, ela escondia alguma coisa de toda a família. E o marido disse-lhe: depois de mais de 30 anos de casamento, os filhos já formados, o que é que tu resolves esconder dentro do baú e resolves deixar de dormir no mesmo quarto que eu? E ela vinha para Maputo para ser tratada. Depois de ser tratada à fístula, depois de 14, 15 anos, quando voltou para a Beira, chamou o marido, abriu o baú e mostrou onde ela escondia as fraldas que usava por causa do xixi. Explicou ao marido porque é que deixou de dormir com ele. Estas mulheres com fístula não vão aos aniversários, não recebem pessoas em casa, não vão à igreja, não vão aos funerais. Tu és moçambicana, sabes o que é não ir a um funeral. O que é que a família diz quando um moçambicano não vai a um funeral, não vai aos casamentos, não vai às igrejas. E isto acaba com as vidas das pessoas, isolado. Mas isto são as pessoas da cidade, as pessoas do mato com a fístula obstétrica passam muito mal, porque não têm dinheiro para comprar fraldas, estão com as capulanas, estragam as capulanas todas com urina, estão permanentemente sujas. Não tem acesso ao hospital? Sim. Então, nós temos casos de suicídio, mulheres que suicidam por causa da fístula. É viver sem esperança, não é? É uma vida miserável. É. Portanto, estes são os casos que nós temos. Nós temos, talvez, 5.000 histórias. Essas 5.000 mulheres não tinham passado por isto se tivessem acesso à educação e à saúde. Mas tínhamos evitado mortes maternas, tínhamos evitado mortes neonatais se houvesse acesso à saúde e à educação. É verdade. Doutor, agora falando um bocadinho da parte da tecnologia e da inovação nesta área, que inovação técnica da sua carreira ajudou a salvar mais vidas? Assim, salvar a vida no sentido de devolver um bocado a dignidade destas mulheres. Perto de 20% destas mulheres foram consideradas incuráveis. Portanto, mais de 1.000 mulheres destas, em que nós, talvez não tenha sido uma inovação tecnológica, mas a adaptação de técnicas usadas noutros contextos, que foram usadas agora por nós em Moçambique para a fístula. A criação da vagina com o intestino. Não era usada na fístula, nós começamos a usar em Moçambique
e depois disso passou a ser usado em vários pontos do mundo. Eu próprio estive a dar formação sobre essa área. Agora estamos a criar uma nova bexiga continente, porque estas mulheres estão incontinentes, nós estamos a criar um novo sistema de continência, que também não está descrito. E a terceira técnica é o uso de plaquetas, de plasma rico em plaquetas, para tentar, ainda está em estudo, ainda estamos a começar o estudo, para tentar recriar algumas texturas da uretra feminina. O terceiro está a ser começado agora. Este na uretra continente já temos 15 a 20 casos feitos. Queremos publicar e já estive na Etiópia a ensinar esta técnica nova. Então, hei de ir a vários países ensinar. Já em Moçambique já é uma prática. E a neovagina de intestino foi uma coisa que comecei em 2020. Não se fazia. Nós, por exemplo, com essa técnica, estamos a operar as raparigas que nascem sem vagina. Preciso dizer que há um síndrome, que é o síndrome de Rokitansky, em que as raparigas nascem sem vagina, em que é preciso criar uma nova vagina. E nós criamos com o intestino. Essa técnica já existe há muito tempo, não é? Já houve médicos que propuseram esta técnica, por exemplo, ao cancro da vagina. As mulheres que tinham cancro da vagina e que tinham que tirar a vagina toda, depois essa vagina era substituída por várias técnicas, por pele, por intestino, por epíplon, por peritônio, por pele de peixe, pele de tilápia já foi usada, muitas coisas. E nós experimentamos também essas técnicas todas, umas com maior e menor sucesso, e depois começamos a usar com regularidade o uso começamos a usar o intestino para substituir as vaginas das fístulas obstétricas destruídas. Aí começou a ser usado em todo o mundo também para a fístula obstétrica, a neovagina de intestino. Muito avanço. Está bem avançado a urologia. Não, nós ainda estamos muito atrasados. Nós precisamos de tanta tecnologia. Hoje aquilo que se faz na área da urologia, na cirurgia da próstata, na cirurgia do rim, hoje faz-se robótica, faz-se cirurgia laparoscópica avançada, congelamento de tumores. O doutor já participou de alguma cirurgia robótica? Onde? Nos Estados Unidos, em Seattle. Estou a falar há 20 anos atrás. E nós cá ainda não... Nós não sonhamos nos próximos 20 anos ter cirurgia robótica. Estamos muito atrasados. Doutor, como é que se forma um cirurgião reconstrutivo? Com cabeça, mas também com coração. Porque o doutor forma também os que estão por vir. Como é que é isso? Sim, eu penso que todos os cirurgiões têm um pouco de... Cabeça tem que ter todos, não é? Coração, alguns. E neste país, infelizmente, temos muita gente que não tem acesso à saúde. Bom, basta dizer que há uma semana atrás chegou aqui um doente com um problema da próstata gravíssimo. Tinha 20% do dinheiro para operar a próstata, nós operamos e ele vai ficar a pagar quando ele puder. Então, isto aqui não é possível nas clínicas privadas. Então, os médicos têm que ter um pouco deste coração, né? De não ver só o retorno financeiro.
e ver a parte humana. A semana passada veio um senhor à minha consulta só para cumprimentar e dizer que há 20 anos ele entrou aqui na clínica, não tinha dinheiro para ser tratado e eu fui tratar o doente no Hospital Central a custo zero. Há um ano atrás veio uma senhora dizer que, a chorar, a dizer que tem uma conta por pagar aqui no hospital desde 1996. A clínica tinha acabado de abrir, o filho foi baleado, os primeiros socorros foram feitos aqui, o resto do tratamento no Hospital Central, não pagou aqui, não pagou no hospital, o filho está bom. E ela disse que um dia há de vir pagar uma conta que fez em 1996. Nem nós nos lembrávamos dessa conta. Então, há esta parte humana, que penso que há muitos médicos que têm esta parte humana. Os hospitais privados talvez não tanto. Lá fora, ou tu tens o cartão de saúde, ou então não entra, e podes morrer à porta dos hospitais. Mas, efetivamente, não são as clínicas que têm esta função de tratar, independentemente das pessoas terem ou não terem dinheiro, mas os hospitais públicos. Não é? O Estado tem esta responsabilidade de tratar toda a gente que não tem dinheiro. Nós assumimos, o nosso governo, desde o dia da independência, dar saúde a todos, pobres e ricos. O doutor acredita que há médicos urologistas preparados neste momento para dar continuidade a esta missão? Sim. Com qualidade? Sim. Eu tenho alunos meus que têm a capacidade de seguir este processo. Só não seguem porque não são remunerados. Hoje temos pessoas que são capazes, estão formadas para fazer isso. O Hospital Central de Maputo tem especialistas, talvez não ir até ao fim, até as coisas mais difíceis que eu estou a fazer, mas grande parte eles podem depois andar sozinhos. Eles hoje têm capacidade de andar e de fazer as cirurgias que eu faço, porque já estiveram em quase todas as cirurgias, em tudo aquilo que eu fiz, eles participaram. Isso já nos alegra, porque há muito trabalho a ser feito, né? Por exemplo, só em Nampula 170 casos de fístula e nem todos foram atendidos. Então é preciso, em algum momento, escalar e aumentar a equipa. É preciso recursos, não é? E começamos pelos médicos. Então, mas é preciso que cada um desses hospitais tenha condições, paguem salários, paguem as urgências. É preciso formar mais médicos. Nós temos médicos que estão a ser formados neste país, depois vão trabalhar para Portugal. Sim, por falta de condições. Sim. Nos hospitais. Como é que é possível este país, com falta de médicos, tem médicos moçambicanos a trabalhar na África do Sul, no Zimbábue, em Portugal e se calhar nos Estados Unidos e fora, e não têm condições, não têm salário aqui? É verdade. Doutor, qual foi a decisão mais difícil que o doutor teve que tomar na sua carreira para salvar vidas, em algum momento? Assim, eu recebi, isso foi em Vilanculos, recebemos mais de 30 feridos graves. O corredor do hospital estava cheio de feridos graves. E eu estava a operar na sala de operações sozinho, com a minha ex-mulher, e tínhamos que
decidir a quem é que nós íamos salvar, a quem é que nós teríamos tempo para salvar e deixar para trás aqueles que nós já não tínhamos tempo, já estavam tão graves que já não dava tempo para ir para a sala, operar e salvar. E deixar essas pessoas, esses seres humanos, a morrer à nossa frente, porque não tínhamos capacidade para salvar. E decidir entre duas pessoas quem é que vai à sala. Essa é a pior resolução que nós dizemos. Como é que vamos escolher entre dois doentes aquele que vamos salvar? Porque só se podemos salvar um. Acho que decisão mais difícil na vida não deve existir. Como é que o doutor, numa situação dessas, faz a gestão emocional? Como é que consegue, doutor? Isto é assim, isto deixa as suas marcas. Nós ficamos marcados. Nós ficamos muito marcados por esta situação. Tive que ver amigos meus a morrer à minha frente, sem poder salvar. Tive um amigo meu que foi atropelado à frente do banco de socorros do hospital e morreu nas minhas mãos. Eu não consegui salvar. Perdeu o sangue desde a entrada até ali. Então, aquilo deixam marcas, não é? E essas marcas vão pesando na vida das pessoas. Ficam marcas toda a vida. É preciso ter um emocional muito forte para conseguir lidar com este tipo de situações. Sim, sim. Não é qualquer um que pode se formar em medicina, não é? Eu sonhava em ser médica quando era mais nova, mas deparei-me com uma situação destas em que fui a um hospital nas urgências. Eu ia estudar fora e eu tinha de fazer os exames médicos para estudar fora. E no dia que eu fui lá, naquela altura fazia-se no Hospital Central para poder tratar do visto, e eu fui lá e havia um acidente e estavam a receber os feridos. E tinha uma criança que devia ter para aí 5, 6 anos e que estava mesmo a jorrar sangue. E não havia enfermeiros suficientes, não havia médicos de serviço suficientes para apoiar tanta gente daquele acidente. E naquele momento que eu sempre sonhei a minha vida inteira em ser médica, parecia que eu tinha perdido o chão e eu fiquei parada mesmo, estátua, congelada, a ver aquela criança a jorrar sangue e ninguém conseguia salvar a criança naquele momento, não é? E foi aí que eu decidi não ser médica. Por isso eu tenho muito respeito e muita admiração pelos médicos, porque é preciso muito preparo psicológico, muito preparo emocional para saber lidar com vidas. Quando eu vim para Maputo para trabalhar, havia guerra à volta da cidade de Maputo, em 1991. Em 1989, não se podia ir daqui para a Matola depois das 5 da tarde. E o hospital tinha uma sigla que era a ORCA, em que era uma organização que era chamada, naquele momento, eram chamados todos os médicos da cidade para ir socorrer as vítimas da guerra e dos grandes acidentes. E nós víamos gente a morrer por falta de atendimento, porque éramos poucos. Imagina naquele tempo. A minha história, por exemplo, foi 2010.
Então, estamos com os mesmos problemas tantos anos depois, não é? Sim, E ainda sim. hoje, 2025, continuamos Com com problemas. problemas. Como é que estes desafios de ser médico no seu dia a dia, como é que isso moldou-lhe como líder? O doutor lidera centenas de pessoas no seu dia a dia. Como é que isso ajudou na sua liderança? Eu não sei como como responder a esta pergunta, porque nós tomamos decisões bastante drásticas e os cirurgiões muitas vezes são considerados com falta de compaixão, porque só cortamos a direito nas decisões e muitas vezes essas decisões doem. Mas se nós não tomarmos essas decisões, muitos mais vão sofrer. Às vezes há necessidade de tomar decisões bastante drásticas para salvar mais gente. Então este aspecto de liderança é muito importante. Numa equipe é preciso saber quem vai dirigir a equipe. Se esse indivíduo não souber dirigir a equipe, o doente vai morrer na sala. E, portanto, durante a cirurgia há muitos momentos de stress em que as decisões têm que ser tomadas muito rapidamente. Não temos tempo para pensar qual será a melhor decisão. Então, estes aspectos de liderança talvez tenham marcado um pouco a minha maneira de atuar na vida. Se são as melhores, não sei. Muitas vezes sou criticado pela maneira como sou. Então, talvez se tivesse formação em outras áreas, fosse melhor líder do que os cirurgiões. Mas os cirurgiões são assim um pouco acutilantes, drásticos. São decisões que têm de ser rápidas, não é? Sim, sim. E assertivas. Então, acredito que acho que os líderes são os mais. Posso dizer que são os mais experientes, não é? Porque são os mais colocados à prova, por isso traz a experiência, não é? Bom, nós tivemos alguns ministros que foram cirurgiões. Né? Hoje o ministro da Saúde é cirurgião. Sim. Nós tivemos vários cirurgiões como ministros. Pascoal Mucumbi, Fernando Vaz, agora o Dr. Luceno. Doutor, que competências humanas é preciso ter como um jovem, não é? Que queira ser um cirurgião? Sim. Eu acho que todos os médicos devem ter algumas competências quando querem ser médicos. Uma delas é a humildade. A medicina é tão vasta, a cirurgia é tão vasta que é impossível saber tudo. Então, a humildade é a principal qualidade do médico. A seguir é trabalho. É preciso trabalhar. É preciso ler muito, é preciso estudar muito, é preciso ver aquilo que os outros já fizeram e os erros que os outros já fizeram. Quando nós lemos os livros, quando nós estudamos as técnicas, vem lá todos os erros que foram cometidos pelos médicos anteriores. Portanto, nós, quando estudamos, sabemos quais são os erros
que nós não devemos cometer. E isso só vem nos livros, não é? E na experiência dos outros. E depois é preciso ser humano, é preciso ter humanidade, é preciso compaixão pelas pessoas, é preciso ter empatia. O que acontece é que muitas vezes o médico não tem empatia para com o doente e não percebe o sofrimento que aquele doente está a ter naquele momento. Muitas vezes não é o tamanho da doença que cria ansiedade no doente, mas é a preocupação que esse próprio doente tem naquele momento. Por isso é preciso que o médico tenha empatia suficiente para sentir o que esse doente está a sofrer. Se conseguir isto, ele consegue perceber o que é que o doente tem. Se não tiver essa empatia, não vai conseguir. Até porque muitas coisas vêm do emocional, não é? Muitas doenças hoje em dia vêm do emocional. Os erros médicos são cometidos, na sua grande maioria, não porque o médico não saiba o suficiente para resolver aquilo, mas porque ele não teve o tempo suficiente para escutar o doente e perceber quais são os problemas que esse doente tem. E muitas vezes toma resoluções sem ponderação e faz erros médicos. Ter a humildade de saber ouvir. Sim. Faz toda a diferença. Doutor, que legado o doutor quer deixar para o sistema e para os doentes? Sim, o legado que eu posso deixar para os doentes, talvez pouco, só os doentes que ficam bem, mas o legado era ter quanto mais cirurgiões e médicos formados com esta humildade, com esta capacidade de resolução, com esta perícia de cirurgia, só isso era suficiente. Porque esses próprios médicos e cirurgiões vão formar outros. Então, desde que eles sejam competentes, tudo quanto nós queremos. Competência. Sim, o doutor contribui muito para os próximos médicos, com o seu conhecimento, forma todos os próximos médicos. É um contributo gigante para a nossa sociedade. Eu agradeço por isso. Mais milhares e milhares de vidas a serem impactadas pela sua obra. O doutor já construiu um legado que não existem palavras suficientes para descrevê-lo assim na íntegra. O que o doutor faz no seu dia a dia é sem preço, de verdade. E por isso, muito obrigado. E ainda muito obrigada por nos receber aqui hoje, tirar um tempo na sua agenda que não é nada flexível para ter esta conversa connosco, para partilhar e para inspirar as próximas gerações que nos acompanham. Cuidar é ciência, mas também a coragem, e o doutor é a personificação disso, da coragem, da resiliência e de amor, sobretudo, pelas pessoas, pelo ser humano. Muito obrigada, doutor Igor Vaz. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje o Cerebrum cumpriu o seu propósito, que é eternizar histórias e poder inspirar com estas histórias as próximas gerações. Obrigada, doutor. Muito obrigado.